pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Mágico do Direito Civil, falando mais especificamente sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei essa que pretendemos esmiuçar, pretendemos ventilar em 6 partes, porque 6 é 2 vezes 3, 2 vezes nosso número mágico, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Lembrando-se sempre que no primeiro bloco nós começamos as nossas considerações iniciais. E dentro dessas considerações iniciais eu dividi ela em 3 partes para ser mágico, Harry, Rony e Hermione, né? Falamos inicialmente de histórico. Disse para vocês que anteriormente ela era chamada de LIC. Depois observou-se que era uma norma de sobredireito, uma lex legum, uma lei que governa todas as demais leis, um anel que governa todos os outros, como diria Senhor dos Anéis, que é mágico porque é dividido em 3 partes, né? A gente sabe disso, Sociedade do Anel, até aí o retorno do rei. Que loucura, prof, que loucura, Aragorn, Legolas e Gimli, né? Show de bola. Então falamos para vocês, né, primeiro detalhe justamente histórico. Falamos, obviamente, né, da mudança de LIC da terminologia para LINDB, uma nova roupagem. Entramos no nosso tópico de número 2 e falamos no 1.2 o seguinte: ventilamos com vocês que ela, apesar de ser uma norma antecedente ao Código Civil, ela é autônoma e independente. E com isso chegamos no 1.3, que é justamente a estrutura da nossa LINDB, da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Estrutura essa queremos trabalhar com vocês no perfazer dessas aulas. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Fomos além, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. E entramos no nosso tópico de número 2. Tópico de número 2, que diz respeito à vigência das normas. Eu disse para vocês inicialmente que nós temos aí, né, a diferenciação de vigência e vigor. Vigência diz respeito à existência, vigor diz respeito à força. Quero falar, dentro do nosso tópico 2, dentro da vigência das normas, de 7 subitens. E por enquanto eu só trouxe 2. Eu falei primeiro, né, dos sistemas de vigência e eu disse que o artigo 1º ele adotou o sistema chamado sistema único, simultâneo ou sincrônico, ou em outras palavras, né? A norma ela entra em vigor a um só tempo em todo o país. Então ela passa a ser aplicada a um só tempo para todo mundo. Backstreet Boys, everybody, para todo mundo, né? Lembrando-se sempre das 2 exceções, que é em razão dos fusos horários e até mesmo da norma no estrangeiro. Além desse sistema, nós temos o sistema chamado de progressivo sucessivo, que apesar de não ser a regra, pode ser adotado se houver previsão expressa, né? Prazos diferenciados de vigor. Show de bola! Entramos no nosso tópico de número 2, 2.2, que fala sobre a vacatio legis. O que era a vacatio legis? É o período que medeia da publicação até o vigor da norma. Show de bola! Paramos aí. Com base nisso, né, surge sempre uma seguinte indagação. Qual pergunta, prof? A seguinte: qual que é o período de vacatio legis? Qual que é o período que devemos observar até, obviamente, né, a aplicação da norma, até, obviamente, a implementação dessa lei que está sendo criada? Então, com base nessa indagação, surge o nosso item 2.3, que ventilaremos a partir de agora, né? Numa proposta Luiz Fonsi, numa proposta Despacito, né? Então, 2.3, quero falar com vocês sobre o instituto denominado de cláusula de vigência. 2.3, cláusula de vigência, mais uma vez, 2.3, cláusula de vigência. Falei 3 vezes para ser mágico, né? Para dar uma dramaticidade. Gente, qual que é o prazo que devemos observar? O artigo 1º, na sua segunda parte, ele deixa claro. Ele vai falar assim, olha, a norma passará a vigorar, né, passados 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, 45 dias depois de oficialmente publicada. Tenho aqui uma primeira ponderação. Oficialmente publicada where? Oficialmente publicada aonde? Gente, oficialmente publicada no Diário Oficial do Executivo, né? Então, 45 dias depois de oficialmente publicada no DO do Executivo. Show de bola, sem grandes entraves. Só que sabemos aquela máxima, né? Que toda regra tem exceção. Temos exceções aqui? Sim, por isso que Bros era mágico. Bros, quando falava da minha prometida, dizia sim, 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 né? Então, falava 3 vezes, por isso que era mágico, né? Ou seja, temos exceções? Temos. Quantas exceções? 2 exceções.
Exceção sempre é capiroto, exceção sempre é do tinhoso, né? Então são duas exceções, não são três. Então duas é capiroto porque foge da nossa regra mágica, foge da nossa regra holística. Quais são as exceções? Primeira exceção. Primeira exceção é quando falamos de estados estrangeiros, quando falamos, né, da aplicação em outros países, né? Ou seja, o que acontece? Né? Devemos observar o prazo de 3 meses. Então, passados 3 meses de oficialmente publicado, daí sim começa a vigorar em outros países. Né? Que loucura, prof! Né? Onde que está isso? Isso se encontra talhado, cunhado, esculpido no artigo 1º, parágrafo 1º da LINDB. Então, o artigo 1º, parágrafo 1º da LINDB é a primeira exceção. Qual que é a primeira exceção? Só recordando, estados estrangeiros, devemos observar não 45 dias, mas sim o interstício, mas sim o prazo, mas sim o hiato de 3 meses. Que loucura, show de bola, né? Vamos além. Como diria Vitor Clay, por isso que ele é mágico, vai, 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 o sol, né? Interessante. Segunda exceção. Segunda exceção diz respeito à chamada cláusula de vigência propriamente dita. Como assim cláusula de vigência? Gente, é possível que no momento que eu realize uma norma, no momento que eu crie uma lei, eu não, né? O legislador, ele coloque um tempo que deve ser observado. Um tempo que deve ser observado para que as pessoas tenham a ciência dessa norma, né? Que as pessoas possam se abeberar, possam, na verdade, refletir, pensar, né, acerca daquela norma que está sendo muitas vezes alterada ou que está sendo criada, né? Show de bola! Esse instituto, onde se dá um prazo diferenciado, é o instituto denominado de cláusula de vigência. Você tem exemplo disso, prof? Você não está inventando? Não, tenho vários exemplos, tá? Vou dar os dois principais que agora despontam, né? Que agora surgem na minha mente. Primeira situação. A primeira situação é o próprio Código Civil. O Código Civil, né, quando ele teve uma nova roupagem do Código de Teixeira de Freitas, de 1916 para o Código de 2002, né, que é o Código atual, o que aconteceu? Né? Foi aguardado um período de vacatio legis de 1 ano. Por que 1 ano? Porque eram muitas normas que estavam sendo reestruturadas. Eram muitas normas que estavam ganhando uma nova roupagem. Razão pela qual, então, os cultores do direito, os doutrinadores, tinham que refletir, né? Tinham que parar, pensar e até mesmo dar o conhecimento para aqueles que aplicam o direito no dia a dia, advogados, juízes, promotores, defensores, né? Em outras palavras, em outros dizeres, deu-se o prazo de 1 ano. 1 ano, de acordo com o Código Civil de 2002. Esse foi a cláusula de vigência dada ao CC 02. Que loucura, prof, que loucura. Tem outro exemplo? Claro que tenho, né? Segundo exemplo, o CPC de 2015. O CPC de 2015, né? Inclusive teve essa discussão acerca da possibilidade de ampliação do prazo lá trazido, né? Da cláusula de vigência. Porque até mesmo o Gilmar Mendes, ele levantou dizendo que a partir do momento que nós trazíamos uma informatização, uma sistematização, né, obviamente dos judiciários brasileiros, de acordo com o novo Código, né, de Processo Civil de 2015, mais dialético e muito mais dinâmico, de acordo com as premissas do princípio da cooperação, nós precisaríamos o quê? Precisaríamos, né, dar uma nova formatação aos tribunais. Então até teve uma decisão de Gilmar Mendes favorável a essa ampliação, que de fato não ocorreu, mas teve aí um prazo diferenciado de uma cláusula de vigência para o CPC de 2015. Tudo bem? Tudo tranquilo. Show de bola. Dissemos então o tópico 2.3. Quero ir para o 2.4. O 2.4 diz respeito à contagem. Como que se dá a contagem desses 45 dias como regra? Gente, quem vai trazer a resposta para isso? Né? Então, 2.4, tópico se chama contagem, né? Contagem, mais uma vez, contagem, né? Onde que tá? Tá no artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Complementar 107 do ano de 2001. Lá vai estar escrito, né, o seguinte, que nós devemos observar o dia do início, 45 dias contados o dia do final, tá? A lei, ela passa a vigorar no dia subsequente. Então, subsequente à data final. Dia subsequente à data, né, que finda, tudo bem? A data que termina. Que loucura! Eu entendi e eu também, né? Dito isso, né, antes de entrar no nosso tópico de 2.5, eu vi que já vai dar mais ou menos nosso tempo de 10 minutos, então vou parar aqui, meio João Kleber, para, e deixo para vocês até lá, obviamente, um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!